Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão chegando. Nós vamos agora para os últimos provérbios de Salomão. No capítulo 29 é a última parte dos provérbios de Salomão que está no livro dos provérbios. E aí, depois nós vamos partir para os dois últimos provérbios, que vai ser os provérbios das palavras de Agur, né? Filho de Jaque de Massá, e também aqui palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então quer dizer, o provérbio 30 e 31 não são de Salomão. Então, nós estamos encerrando hoje, no capítulo 29, os provérbios de Salomão. Isso seria bom a gente estar atento também a um detalhe importante, tá? Eu não falei disso no capítulo 25, se eu não me engano. Tá aqui, capítulo 25. A gente tinha passado pelo provérbio dos provérbios dos sábios e eu não tinha entrado nesse detalhe aqui, ó, tá? Que é o que está em 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34. Então anota aí essa referência, porque ela é importante em relação aos provérbios, tá? Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34. Eu vou lá com você agora, para a gente poder visualizar, porque aqui fala o seguinte, ó. A gente tinha feito o início do livro de provérbios. Você tem os provérbios de Salomão. Ele fala acerca dos provérbios, das sabedorias que o seu pai tinha passado para ele, ou seja, Davi passou para Salomão. Então ele está repassando isso para o seu filho. Aí depois ele fala os seus provérbios para o seu filho, da sua sabedoria. Depois ele passa o provérbio dos sábios, né? E aqui no capítulo 25 volta a ser os provérbios de Salomão. E então você tem aqui, ó, também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Inclusive, essa transcrição, ela faz parte da prova do rei Ezequias de que ele era um homem fiel a Deus, tá? Então, essa transcrição aqui foi uma maneira de Ezequias poder provar para o Senhor que ele era um homem justo, que ele era um homem que tinha o coração nas coisas do Senhor. Está em 2 Crônicas, tá? 32. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora e depois a gente vai para 1 Reis, capítulo 4. Então, vou lá. 1 Crônicas, capítulo 32. Deixa eu ir lá. A gente vai chegar... Primeiro não, é 2 Crônicas, gente. Eu estou errando aqui. 2 Crônicas. Estou procurando capítulo 32, lá não tem. Então, 2 Crônicas, deixa eu colocar um marcador aqui, para mim não perder o provérbio. Aqui, ó. Então, tá aqui no verso 32. Então, eu estou em 2 Crônicas. Cadê? Deixa eu filmar aqui para você. Tá? Nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 32 também. Então, são os últimos atos do rei Ezequias, né? Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, que é o livro de Isaías, né? Filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel, no livro dos reis, né? Aí vai falar que Ezequias morreu, foi sepultado, etc e tal. Agora, vamos voltar lá para quem chegou agora e ficou perdido. Que talvez alguém chegou aí e não está atento. A gente está terminando essa sequência dos provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, eram os escribas, né? Os escribas que trabalhavam para o rei. Muita gente não sabe, mas os escribas tinham um trabalho muito difícil, muito penoso, literalmente penoso, né? Eles trabalhavam com a pena, mas a expressão penoso quer dizer que é cansativo, tá? Então, eles pegavam a pena, molhavam ali na rena, que era uma tinta, né? E escrevendo. Então é um trabalho muito difícil. Um dia eu quero falar sobre o trabalho dos escribas. Então esses escribas fizeram um trabalho de excelência. Vamos ver o que tem sobre os provérbios de Salomão. 1 Reis 4, 29 a 34. Fala assim, ó. Vamos lá.
1 Reis 4, primeiro livro dos Reis. (4, 29 a 34). Fala assim, ó. Deus tinha perguntado a Salomão o que ele queria, né? Ele pediu sabedoria, então Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Salomão era um gênio. Irmãos, precisa entender, Salomão era um gênio, literalmente, né? Ele se tornou um gênio pela sabedoria que Deus deu. Mas aí que está o ponto principal. Toda genialidade, toda sabedoria, todo entendimento não garante que você vai ser uma pessoa que tem temor a Deus durante toda a sua vida. Percebe? Por isso Salomão depois vai confessar que é melhor a pessoa ser pobre, prudente, etc e tal, né? Coisas desse tipo. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente. E o Oriente sempre foi, até aquela época, a fonte do saber, né? E do que toda a sabedoria dos egípcios, que está do outro lado, do Ocidente, né? Era mais sábio que todos os homens, mais sábios do que Etã, Ezraíta. Com certeza esse Etã, por ser uma referência, era um camarada muito inteligente, né? Um grande homem. E do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Esse Maol aqui tá bem de filho, hein? 3 filhos como referência para competir com Salomão. Mas Salomão era mais sábio que eles porque Deus fez um milagre na vida dele. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios. Aqui que é o ponto que eu estou trazendo você para fazer a leitura aqui de 1 Reis 4, aqui no verso 32. Salomão compôs 3.000 provérbios. Tá? Por que 3? Não é legal? E os seus cânticos foram 1.005. Aí são os cânticos, os famosos Cânticos de Salomão, tá? Cantares de Salomão é um livro espetacular, tanto no judaísmo como no cristianismo, tá? Ambos vão fazer a aplicação, enquanto os judeus vão fazer a aplicação de que a mulher, a sulamita, ela é Israel, e o Salomão ali fazendo o papel de Deus, né? A igreja vai fazer a aplicação de Cristo e a igreja, tá? Então, é um livro fantástico e é um livro de aplicação prática para o casal também, na relação do casal, do amor, da sensualidade no casamento, porque aí é o único lugar que é permitido a sensualidade na Bíblia, né? A própria sexualidade cristã ali está evidente, não só cristã, né? Aquela dos servos de Deus. Olha, falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre os animais e aves, os animais que rastejam e peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. Então vinha gente de todos os lugares do mundo. E também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Num desses casos, né, esse rei de Tiro aqui, foi que ajudou, né, a trazer madeira para a construção do templo. E aí você vai ter lá um exemplo daquela mulher, a rainha de Sabá, né, que veio ouvir a sabedoria de Salomão, da rainha da Etiópia, né? A rainha de Sabá, provavelmente, eu acho que Salomão, não sei não se Salomão deve ter casado com ela, que ele andou casando demais, né? Fez um monte de aliança por meio do casamento. Os casamentos de Salomão serviram para ele se aliançar e trazer paz ao seu reino. Por exemplo, Salomão casou com a princesa do Egito. Então significa que o pai dela, o rei do Egito, não vai entrar em conflito com Salomão. E assim foi, né? Agora, manter essa quantidade de princesas custava caro e era imposto em cima de imposto. O povo passou por um período complicado, né? Vamos lá então, os últimos provérbios de Salomão aqui, lembrando que provérbios 30 e 31 não são de Salomão, tá? Feito toda essa introdução para a gente terminar os provérbios de Salomão aqui, a gente começa agora provérbios 29. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Por quê? Qual era o remédio?
a repreensão, a própria repreensão. É mais ou menos eu dizer assim, quem rejeita tomar remédio, né, vai morrer sem que tenha agora alguma solução. Não tem mais solução. Porque quando era a época de tomar remédio, existe tempo para tudo, irmãos. Existe tempo para ouvir a repreensão. Porque existe circunstância que passou do tempo, já não vai causar efeito. É o caso do remédio. Né? Existem alguns medicamentos que eles têm que ser aplicados no início do sintoma. Né? Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Claro, porque a justiça, ela alegra o coração do povo. Porque o povo, quando ele anda dentro de um governo justo, ele prospera, tá? Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. E essa é a terceira vez que Salomão fala algo semelhante a isso aqui. E é importante porque ele está trabalhando com o seu filho, que vai ser um próximo rei. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Um exemplo de desperdício aqui é o próprio filho pródigo, né? E aí você vê que ele não amou a sabedoria naquele primeiro momento. Ele teve que aprender a lição de uma forma dura. O rei justo traz estabilidade ao país. Estabilidade financeira e aí estabilidade civil também, né? Porque quando o povo entra numa miséria, começa a surgir o caos na nação. Mas o amigo de impostos o leva à ruína. E de fato foi o que aconteceu com Roboão, filho de Salomão. Ele amou os impostos, né? O povo pediu para... Os conselheiros pediu para ele abaixar os impostos, porque Salomão tinha colocado os impostos altos devido ao custo do reino, né? Eram 700 princesas e 300 concubinas, cada uma delas querendo ser cuidada como uma princesa. Imagina o custo de tudo isso que vinha do povo. 1000 mulheres, né? Então, os conselheiros falaram: Roboão, abaixa o imposto e esse povo vai te amar, esse povo vai te servir com alegria. Aí o Roboão, cabeção, vai lá e fala o quê? Fala o contrário. Ah, não, o meu dedo fininho, o meu dedo mínimo vai ser mais grosso do que o polegar do meu pai, algo desse tipo, né? Ou seja, o que ele queria dizer ele estava debochando ainda, ele estava dizendo: eu vou ser pior do que o meu pai foi na cobrança de imposto. Aí o povo rompeu com ele, acabou, dividiu o reino de Israel, né? Por causa de sobrecarga de impostos, é claro, porque a palavra do Senhor tinha falado por meio do profeta, se não me engano foi o Aías, né? Quem lisonjeia, elogia, né? Aí no caso aqui, esse elogio aqui, ele tem um sentido de bajulação, tá? Então quem bajula o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Esse elogio aqui você tem que entender que ele não é um elogio sincero, tá? Ele é um elogio que tem um propósito secundário, um propósito de tirar proveito, tá? Na transgressão do homem mau, há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. Então, há uma armadilha no pecado, né? Mas o justo se alegra com Deus. O justo se interessa pelo direito dos pobres. Um tema recorrente de um rei que é sábio é falar acerca dos pobres. Porque ele sabe muito, muito bem que às vezes a pessoa é pobre por causa da preguiça, ele denuncia isso, mas também em outra situação ele é pobre apenas porque ele está sendo oprimido por um opressor maligno, né, que está agindo de maneira não justa. Agora ele fala: o justo se interessa pelo direito dos pobres. E isso tem que ser algo que está no coração dos crentes em Deus, né? Mas o ímpio não se importa com isso. Muitos crentes agem como ímpio. E aí eu pergunto: será que são filhos de Deus mesmo? Ou eles só acreditam em Deus? Porque acreditar em Deus não muda nada. Tiago vai dizer que até os demônios creem, né? Creem e estremecem, mas não obedecem. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Olha a diferença, né? Então você tem nos sábios aqui aquela ideia do pacificador, que Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. Se o sábio discute com um tolo, com um insensato, quer este enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Ou seja,
O tolo ele vai ficar enfurecido, vai sorrir, mas isso tudo vai ser deboche, vai te... Não compensa o sábio discutir com o tolo. O resumo é esse, né? Os homens sanguinários, o que é sanguinário? Isso vem de sangue, tá? Ou seja, pessoa que gosta de derramar sangue, pessoa maligna, os assassinos, aqueles que têm prazer, né, em coisas ruins. Os homens sanguinários odeiam o íntegro. Ele odeia só porque ele é íntegro, porque ele é justo, tá? Porque eles ficam lado a lado um ao outro e o sanguinário percebe quão profunda é a cova que ele está. Por isso que ele odeia o íntegro, só porque ele é puro. Mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. A diferença entre o tolo e o sábio aqui é que o tolo, o que ele faz? Ele derrama a sua ira, ele deixa a ira ali tomar conta dele. Mas o sábio, ele se domina. Isso aqui fala do domínio próprio, tá? E ele reprime essa ira. Ele não vai deixar essa ira levar ele a fazer loucura, tá? Ambos ficam irados. Os dois são ser humano. O tolo é ser humano, mas o sábio também é. O sábio também fica irado, mas a sabedoria faz com que ele venha dominar essa ira e reprimir ela. Porque na ira você pode fazer coisas terríveis ou falar coisas terríveis. Ambas as situações vai causar dano permanente. O tolo ignora a consequência. Essa que é a questão. Não tô nem eu, o que vai dar? Tá não? Na hora que vem, na hora que dá ruim, vamos dizer assim, aí o tolo não sabe mais o que fazer, né? O sábio pensa nisso. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, presta atenção, o governador está acostumado a estar rodeado de pessoas. Esse governador, não entenda no nosso contexto aqui não, tá? De governador de estado, porque o governante na época era qualquer governante. Então, por exemplo, um prefeito, um vereador, um governador, tudo é governante. Então, o governador que dá atenção, né? Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, ele vai achar o seguinte, ó, todos os seus servos virão a ser perversos. Ou em outra tradução vai dizer, ele vai achar que todos os seus servos são perversos. Ele está acostumado a lidar com pessoas malignas, né? Literalmente um ninho de cobra, tá? O pobre ser o opressor, quem seria o opressor aqui, né? O agiota, coisas desse tipo, tá? Que está oprimindo o pobre. Tem algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. E aí os dois estão vivos porque Deus está permitindo viver. Não significa que Deus está aprovando a atitude do opressor, não. Tá? Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus quer que todos os homens se arrependam. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá? Aí você vai falar, mas o próprio Deus às vezes tira a vida do ímpio. Sim, mas quem diz que ele tira a vida com prazer? Ele só chegou a fazer isso porque aquele ímpio não aceitou a correção. É isso que a Bíblia está mostrando o tempo todo. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. De novo, o tema dos pobres aqui. Tá? E aí eu queria deixar bem claro que o contexto de Salomão e a linguagem bíblica ela é incompatível com o comunismo. Não confunda o cuidado com os pobres, que a Bíblia diz, com aquele discurso, né, utópico do comunismo e maligno, onde diz que o correto é tirar dos ricos e dar para os pobres. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que o rico faça isso voluntariamente. A atitude nobre do coração não está em ser tirado de você. Porque uma coisa que é tirar de você ainda fica no seu coração. O sentimento que você vai ter é o sentimento de que você foi roubado. E de fato foi. Né? A Bíblia não é contra a propriedade privada. E nem literalmente contra o rico. A Bíblia é contra a opressão que o rico faz em cima do pobre e ignorar o fato de que ele deve cuidar daqueles irmãos que são pobres. Então, há uma incompatibilidade muito grande entre comunismo e cristianismo. Comunismo e a linguagem bíblica acerca do pobre. Cuidado para não confundir uma coisa com outra, tá? Por exemplo, suponhamos que você tem duas casas. A gente vai lá e toma uma casa sua à força. Você vai ficar só com uma. Paulo fala, ainda que eu dê toda a minha fortuna para os pobres, isso tem em 1 Coríntios 13,
Se não for por amor, isso não adianta nada. Então, quer dizer, você foi roubado, o sentimento que vai ficar de raiva, de ira, né? Agora, se você pega e dá essa casa, aí você vai ter um tesouro no céu, que é o que Jesus fala. Então, quando você faz alguma coisa, você está abrindo mão daquilo ali, quando você está fazendo benefício ao pobre, aí Deus te recompensa. Não quando eu vou lá e tomo de você para dar para outra pessoa. Isso que é a proposta do comunista. Mas não é uma proposta feita para que os próprios líderes façam. Por isso o comunista detesta a classe média, né? Porque eles querem que o povo seja pobre e toda a liderança seja muito rica. Então, os próprios líderes não fazem essa ideia de eles tirarem, dividir e viver uma vida pobre. Pode ter certeza, não se engane. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. E olha o detalhe, ele não falou o rei que faz os pobres ficar ricos. Não faz. Não é isso que está escrito. É o rei que julga os pobres segundo a verdade. Então, o pobre precisa de justiça. É isso que ele necessita, de ser justo, né, com ele, não ser injusto, porque os pobres eram oprimidos em muitas vezes. São, né? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou a criança mimada, aquele reizinho que você deixa ele fazer o que quer, né, envergonha a sua mãe. Mas hoje em dia, infelizmente, tem umas mães que são sem vergonha, elas não estão nem aí. O menino está quebrando, está fazendo, a pessoa fica, fulaninho, não faça isso, meu filho. Eu já te falei 7 vezes. Venha cá. Aí o menino bate o pé no chão. Não vou, né? Então, o que é isso? A criança entrega a si mesmo. Aqueles garotinhos de shopping, né? Um dia eu estava andando no shopping e eu vi uma situação dessa, ridícula. O pai colocou a mão na cintura como se tivesse alguma autoridade. Não tem nenhuma autoridade. O filho deitou no chão, de costas para o chão, e batia a palma da mão no chão e os pés. Ele batia a palma das mãos no chão e os pés. E ficava ali se estribuchando e o pai olhando com aquele olhar de autoridade, falando grosso, filho, levante-se, filho. Não faça isso, querido. Coisa mais ridícula do mundo, né? Aí ele estava criando um monstrinho, um reizinho, né, narcisista, porque acostumou a pensar que ele pode tudo na hora que ele quer e que todos estão a serviço dele, e esse monstrinho vai crescer, vai ser um problemaço e não vai ter vara que vai corrigir as costas dele, porque foi criado um tolo, né? Vamos lá. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Claro, porque o ímpio faz o quê? Ele transgride a lei de Deus, tá? Guarda essa palavra, transgressão está relacionada com o pecado. Então, se você multiplica os pecadores, multiplica os pecados, mas os justos verão a ruína deles. Ainda que os justos não vejam a ruína deles agora, vai ver, né? No juízo final. Corrija o seu filho, você terá descanso. Você vê muitos velhos hoje que não tem descanso. Os filhos não dão paz. O filho cresceu, ao invés de ficar maduro, e os pais poderem falar assim, graças a Deus, eu posso morrer em paz, porque, né, eu criei um filho que é homem, uma mulher que é uma mulher direita. Não tem descanso, né? Eles serão, corrija seu filho e você terá descanso. Eles serão um prazer para a sua alma, né? Mas aí, às vezes as pessoas, elas sabem a resposta, mas elas perguntam, onde foi que eu errei? E aí, quando você fala onde que a pessoa errou, ela se ofende. Sabe? Isso é tolice. Então, a pessoa insiste em viver uma vida tola. Então, você que está ouvindo aí, né? Trata de criar o seu filho no temor do Senhor. Seja exemplo para ele. Um dia desse eu quero fazer um vídeo só sobre pais e filhos. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Verso importantíssimo, né? Existe a profecia daquela que é inspirada pelo Espírito Santo e também a profecia da palavra de Deus. Se não há a pregação da palavra, se não há a mensagem inspirada por Deus, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, é feliz, que é a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Se não há pregação da palavra, o povo se corrompe. Olha aí o que está acontecendo com as igrejas hoje. O povo está analfabeto de Bíblia, né?
está se corrompendo, cada um fazendo o que quer, o que acha, o que pensa. Ah, eu penso assim, eu acho assim. Mas ninguém vai para a Bíblia para falar assim, não, está escrito dessa forma. Está escrito assim. Não, elas querem seguir o que eles acham, o que eles pensam, e vira para o irmão, que é mais analfabeto que ele, e fala, você não concorda, irmão? Aí ele fala, eu concordo com você, eu também acho que cada um faz o que quer, e se te traz felicidade, Deus está aprovando. Ah, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Nada disso é sinal de bênção de Deus, né? Então, não está faltando profecia, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aí vem aquele adepto da hipergraça, pega esse provérbio e fala assim, mas o que guarda a lei é ser feliz. Você está preso na lei de Moisés, meu irmão. Olha, nós ainda não estamos sem lei. A Bíblia fala que nós estamos debaixo da lei de Cristo, mas você não sabe nada do que é lei de Cristo, né? Porque não lê Bíblia. Então não vai entender nada. Vai ser um infeliz, vai ser um não bem-aventurado, né? É aquilo que a Bíblia fala, mas que no fim dos tempos surgiriam homens maus e impiedosos, né? Que iriam de mal a pior, que eles iriam enganar a si mesmo e enganar outros. São enganadores que enganam a si mesmo. Então eles enganam os homens, esses homens acham que bate no peito, escreve aí, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, né? Filha do rei, filho do rei. Só que na verdade eles não são filhos de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos conhecidos pelas nossas obras. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa fidelidade a Deus, porque a palavra fé é fidelidade. Você vai ver isso em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito. Pesquisa lá, algumas versões em português, vai estar escrito que do fruto do Espírito é paz, mansidão, amor, fé. Em outras vai estar escrito fidelidade. Por quê? Fé é obediência, está relacionado com a obediência. Essa palavra no hebraico é emuná. E emuná está relacionado com firmeza, constância, né? Está relacionado com obediência e não com acreditar. Acreditar até os demônios acreditam, tá? Então vamos lá. O Senhor não o servo, né? Aí está falando do servo teimoso, tá? Eu não sei por que não apareceu teimoso aqui. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Eu peguei aqui Deixa eu ver se eu acho essa. Depois eu olho isso aqui. Você viu alguém que é precipitado no falar? Você já viu alguém que é precipitado no falar, que fala rápido? Fala sem pensar? O que é precipitado no falar? Tiago fala muito sobre a língua, né? Ele fala que aquele que domina a língua é uma pessoa perfeita, ou seja, madura. A pessoa madura consegue dominar a língua. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Porque às vezes ele fala e não pensa, e depois fala, poxa vida, o que eu falei, rapaz? Não devia ter falado aquilo, né? Se alguém mimar o escravo, no caso que é o servo, a mesma palavra, desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. Né? Em outra versão fala assim, no fim você adotará ele como filho. A pessoa colérica que é a pessoa que dá cólera, tá? Da ira, que fica irado rápido, provoca discórdias. E quem facilmente fica irado, multiplica as transgressões. Deixa eu só tocar no assunto aqui no verso 21, que falou sobre o escravo. Muita gente pode ficar assim, escandalizado por causa da nossa visão errada acerca da escravidão. Quando fala de escravidão no Brasil, as pessoas associam com o que aconteceu aqui no país, né? Daqueles excessos que ocorreram, por exemplo, que eu falo, do tipo de escravidão que foi feita por Portugal, que foi aquela negociação dos escravos da África, né? Que próprios africanos, alguns lá oprimiam outros e vendiam para os portugueses, e todo esse contexto que acontecia. Do contexto de Salomão, principalmente dentro da nação de Israel, existiam muitas leis de proteção ao escravo. Inclusive, o escravo tinha a oportunidade de ser livre, mas muitas vezes o que ele fazia? Ele falava, não, eu quero ficar. E aí você tem aquela história do escravo da orelha furada, etc. e tal. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, se você mimar ele desde a infância como se fosse um filho, no fim das contas você vai ter que adotar ele. Tá? Então, não põe na sua cabeça que quando a Bíblia fala sobre o escravo, tem alguma relação com a escravidão que ocorreu no Brasil. Não tem nada a ver
com aquilo ali, tá? Então você tem muitas coisas na Bíblia falando sobre isso, eu já expliquei isso lá no curso bíblico online, mas é bom sempre tocar nesse assunto. A pessoa colérica, que é a pessoa iracunda, que fica com ira rápido, né? Provoca discórdia, que é brigas, né? E quem facilmente fica irado, multiplica as transgressões, multiplica os pecados, porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se não produz justiça, vai produzir o quê? Injustiça, que é pecado, né? O orgulho do ser humano o abaterá. Então, a Bíblia, o provérbio falou várias vezes que Deus abate o soberbo, né? Então, o orgulho humano o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. E essa honra é da parte de Deus. Deus não honra um orgulhoso. Aí você fala, mas eu já vi pessoa soberba que Deus honrou. Não foi Deus que honrou. Não confunda as coisas. Deus jamais vai honrar uma pessoa soberba. Até o rei, o grande rei Nabucodonosor, Deus deu para Nabucodonosor todas as nações da terra. Até os animais estavam submissos ao poder de Nabucodonosor. É isso que está escrito em Daniel. Até os animais estavam submissos ao poder. Deixa eu pegar aqui que eu não gosto de falar sem mostrar, né? Ezequiel, Daniel. Daniel 2. Aqui, ó. Daniel 2,36. Fala assim: este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Daniel dizendo: o Senhor, ó rei, que é Nabucodonosor, que é rei de reis. Olha o título que Deus dá para Nabucodonosor. É rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Não a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém que não seja Deus, né? Então, Nabucodonosor foi chamado aqui rei de reis, porque ele governava sobre todos os reis da terra. O Senhor do céu conferiu esse poder, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Ou seja, está tudo entregue na mão de Nabucodonosor. Onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Então esse Nabucodonosor é que vai depois ficar soberbo, isso no capítulo 2 de Daniel. No terceiro capítulo, o que o cabeçudo faz? Ele faz uma estátua de ouro, onde a estátua ali, quem não adorasse aquela estátua, iria se jogar na fornalha. Aí você lembra, Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha. E depois esse mesmo homem vai para a loucura, que o segundo sonho de Nabucodonosor é a sua loucura, ele fica louco. Aí quando ele se humilha diante de Deus, aí o Senhor restaura ele, né, a sua condição do trono de novo. Então significa o seguinte: o humilde de espírito obterá a honra. Quando ele ficou soberbo, o Senhor abateu ele, e aí ele foi humilhado, né, ele ficou igual um animal. E aí seria bom você ler lá, Daniel, né, para entender sobre isso aí. Agora, Deus não honra um soberbo. Deus nunca vai honrar uma pessoa soberba. Ah, mas ele ficou rico. Isso aí não veio da parte de Deus. Ah, mas ele ganhou isso. Isso não tem nada a ver com vir da parte de Deus, tá? Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. O que é ter parte? Se você concorda, né? Se você ajudou ele de alguma forma. Então, quando fala sobre ter parte, leia Romanos, anote aí, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, se eu não me engano, vai falar sobre isso, tá? Vai falar sobre a ideia de alguém que pratica o pecado e outros que não praticam, mas simplesmente concordam. Então a ideia aqui que mesmo ouvindo a maldição permanece calada, mesmo sabendo que ele tem o plano ali de poder fazer o mal, não fala nada, né? Deixa o cara roubar. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha.
Mas o que confia no Senhor estará seguro, está seguro. Né? Aqui está falando entre temer os homens e temer a Deus. Então você vai temer a Deus mesmo que as pessoas tenham ameaçado você em relação às coisas ali, você vai temer ao Senhor. Muitos buscam o favor daquele que governa, muitos buscam o favor de quem está no governo, seja qual esfera do governo seja, mas a justiça vem do Senhor para todos. Então é Deus que, na verdade, no fim das contas, é a Deus que nós precisamos confiar. Eu tinha falado sobre isso aqui, ó, quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. Eu citei, eu vou ler também Romanos 1, tá? Ele está logo, dos Romanos, está logo no início de Romanos. E no capítulo 1, verso 32, fala assim: embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas, aí você lê desde o verso 18 até o 32, a conclusão é essa: os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Paulo está falando assim, em relação ao que ele tinha falado anteriormente. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, não só as pessoas que fazem, mas também aquelas que aprovam quem faz, é culpado do mesmo jeito diante de Deus, tá? Então, muito cuidado ao responder rápido para uma pessoa assim: o que você acha sobre isso? Você fala assim: por mim tá certo, cada um faz o que quer da sua vida. Não é isso que Deus ensinou para nós. Primeiro que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. É isso que Deus ensinou, né? Não que tá certo, eu concordo você fazer, eu não faço, mas por mim tudo bem você praticar isso. Tá errado, tá? Para os justos, a pessoa iníqua é abominação. Então, quem é justo abomina o iníquo. Davi fala sobre isso. A pessoa pratica iniquidade, tá? A pessoa que não teme ao Senhor e vive no pecado. E o reto em seu caminho é a abominação para o ímpio. Então, aí também, do mesmo jeito em que o ímpio é abominação para o justo é abominação para o ímpio, né? Aí você vê o salmista dizendo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, quem é você afinal? É justo? Né? Aí alguém vai dizer, essa turminha que Deus é amor, né? Deus é amor, e o amor que eles têm é um amor distorcido, né? God's love. Aí essa turminha do God's love aí, eles vão dizer o seguinte: mas Jesus estava sempre rodeado de pecadores. Sim, Jesus estava rodeado de pecadores para ouvir a Jesus. Não, Jesus estava sentado na roda dos escarnecedores. Jesus nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Os pecadores se assentavam à mesa com Jesus para Jesus falar. Jesus não era influenciado por eles. Jesus não estava ali ouvindo as piadinhas deles sobre mulheres, sobre um monte de outras coisas. Não, Jesus estava sempre falando acerca do reino de Deus. Essa é a diferença. Aí eu pergunto, será que essas pessoas que estão gostando de viver com os pecadores e ouvindo as suas piadinhas profanas, né, e acham que não tem nada a ver as suas músicas malignas que falam de adultério e coisas mais, acha que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa que Jesus? Não. Eles estão sim sentados na roda dos escarnecedores. E a consequência disso, eles vão se tornar, ou já são, como eles, só que estão enganando a si mesmos achando que são servos de Deus. Não são. Não adianta falar que Deus é fiel. Deus é fiel, mas ele exige fidelidade. Você já viu alguém que é fiel que não exige fidelidade? Não existe isso, né? Então deixa essa meditação para nós aqui. Amanhã, a gente, se Deus permitir, nós vamos falar sobre as palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, tá bom? E aí, para terminar depois, a gente vai falar sobre as palavras do rei Lemuel de Massá também, né, que a mãe dele lhe ensinou. Deus abençoe os irmãos, até amanhã, se Deus quiser, viu?